Olá, turma do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Vamos falar um pouco sobre a biografia de Isaac Newton. Mas quem foi Isaac Newton? Foi um físico, astrônomo, matemático e teólogo inglês. Foi um dos maiores cientistas da história, deixou importantes contribuições principalmente na física e na matemática. Nasceu na Inglaterra, prematuro, e logo ficou órfão de pai, que também se chamava Isaac Newton. Quando Isaac tinha 3 anos de idade, a sua mãe casou-se novamente, deixando-o sob os cuidados da avó. A sua infância foi um pouco solitária, porém, Isaac desde cedo sempre manifestou interesse pelas atividades manuais, passava o tempo imerso na leitura. Newton fez as descobertas mais importantes para as ciências, descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da matemática, entre outros. O inglês Isaac Newton fez contribuições aos trabalhos do filósofo e astrônomo italiano Galileu Galilei e de outros cientistas, trabalhos estes relacionados à força e movimento. Publicou em 1687 um livro chamado de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o qual apresenta importantes definições relacionadas aos movimentos dos corpos. Entre eles está o conceito de força. Seus trabalhos e estudos resultaram na formação de algumas leis, certo? Essas leis ficaram conhecidas como leis de Newton, como veremos a seguir com o professor Renivaldo. Olá pessoal, e para dar continuidade nós vamos falar agora um pouquinho sobre as leis de Newton, que são elas: a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Para a gente entender melhor as leis de Newton, é preciso que a gente tenha em mente o conceito de dinâmica, Então a dinâmica é a área que estuda os movimentos dos corpos e também suas causas, E assim a gente pode dizer que essas 3 leis, elas são a base para o estudo da dinâmica. Então vamos lá falar sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela também ficou conhecida como lei da inércia, que diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Ou seja, um corpo ele permanece parado ou em movimento se nenhuma força atuar sobre esse corpo, certo? Então essa é a primeira lei de Newton. Em outras palavras, se a força resultante sobre o corpo em repouso for nula, ele continuará em repouso. E se essa força não for nula, esse corpo tem a tendência de se movimentar, Pode ser em um movimento retilíneo e uniforme. A segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, ela relaciona a força resultante que atua sobre um corpo e a aceleração que ele adquire. Para a gente entender melhor essa segunda lei de Newton, a gente usa uma fórmula que é a seguinte: F é igual m vezes A, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração que um corpo adquire sempre tem a mesma direção e sentido da força resultante que atua sobre ele. Ou seja, se a força for para a direita, esse corpo ele vai também para a direita. Se a força for para a esquerda, esse corpo também vai para a esquerda, e assim sucessivamente. Então, quanto maior for a força resultante, maior será a aceleração adquirida por esse corpo. E para a mesma força resultante, quanto maior for o corpo, menor será a aceleração adquirida por ele. Já a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação, nos diz o seguinte: que para toda ação há sempre uma reação do mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Lembrem-se que, assim como as demais leis, estamos falando
sempre de força. Então as leis de Newton, elas tratam das forças. Em resumo, as forças sempre atuam em pares. Sempre que um corpo A exerce uma força sobre o corpo B também exerce uma força sobre o corpo A, e assim sucessivamente. Essa força tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário ao da força exercida pela outra força ou pelo outro corpo. É importante lembrar também que as forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo, e portanto elas nunca se cancelam. Então as forças, elas não se cancelam, elas podem ser nulas quando, digamos assim, quando os dois corpos têm a força igual. Então se A exerce uma força de 10 newton e B também exerce uma força de 10 newton, aí essa força a gente diz que é nula. E assim a gente finaliza essa videoaula de hoje. Esperamos que vocês estejam aprendendo, que vocês consigam responder todas as questões, né? E se tiverem alguma dúvida, é só chamar lá no grupo do WhatsApp ou no privado, e que vocês tenham sucesso em todas as atividades. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.